Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário. João capítulo 6, verso 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, e aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Para isto, hoje, eu quero fazer uso do texto de João, capítulo de número 3, verso de número 16. O tema é porque Deus amou o mundo de tal maneira. E nós vamos falar que tal maneira foi essa, ou que jeito, que forma foi essa de Deus amar a humanidade. Capítulo 3, verso 16 é um texto conhecidíssimo dos irmãos da Bíblia Sagrada. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Maior do que o amor de uma mãe para com o filho, maior do que o amor de um pai para com o filho, maior do que o amor de uma esposa para com o esposo, de um esposo para com a esposa, maior do que o amor de um amigo para com o amigo, maior do que o amor de um ente querido ao outro, foi o amor de Deus para a humanidade. Nós sabemos, a Bíblia diz em Romanos, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Desde Adão, desde Eva, do Jardim do Éden, onde o pecado adentrou na humanidade, se alastrou a milhões, a um número infinito de pessoas. Em todas as gerações, os homens pecaram contra Deus. E por haver pecado contra Deus, perderam a comunhão com Deus. Perderam também a graça, o poder de ter a imagem de Deus no seu rosto, de forma maravilhosa, onde pudesse reluzir esse brilho de Deus, porque o pecado ofusca a glória de Deus na vida do homem. Então era necessário Deus fazer uma obra, Deus dar uma forma, um jeito, para que o homem pudesse de novo voltar a Deus. E a Bíblia diz que mesmo o homem sendo pecador, mesmo o homem sendo ruim, mesmo o homem sendo mau, a Bíblia diz lá em Gênesis que o homem era tão mau que os homens viam as filhas dos homens e Deus viu que a maldade no coração já estava no coração deles, adultério, prostituição, bem lá no início da criação. Então o homem, desde quando foi formado e o pecado entrou na humanidade, ele só veio piorando por conta do pecado. Mas mesmo o homem tendo essa condição pecaminosa, mesmo o homem tendo essa condição suja de estar fora da vontade de Deus contra o pecado, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Oh, glória a Deus! Deus amou o mundo. E Deus não amou só de palavras. Deus não amou só de gestos. Deus amou de tal maneira que a Bíblia diz que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Olha a maneira, olha a tal maneira que Deus amou esse mundo. Olha a profundidade, olha a seriedade, olha o tamanho desse amor. A Bíblia diz que ele teve a coragem, o amor de dar o seu filho para que eu e você pudéssemos viver para ele, abandonar o pecado, abandonar o mundo e ter uma vida em Cristo Jesus, e através da vida em Cristo Jesus podemos ter de novo comunhão com Deus. E a Bíblia diz
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quem crê, Deus não quer que o homem pereça. Deus não quer te ver nas drogas, na prostituição, na mentira, na lascívia, na inveja, na porfim, tudo que não presta, na droga, no tudo que não presta. Deus não quer te ver nessa vida. A Bíblia diz que todo aquele que crê não pereça tanto nessa vida aqui e também na eterna, mas tenha a vida eterna, porque vida eterna só em Cristo Jesus. Qualquer outra religião, ou qualquer outro meio, qualquer outra forma que diz que existe vida eterna sem Deus e sem Jesus é mentira. Vida eterna só em Cristo Jesus. E aí continua dizendo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não olhou lá do céu e disse, vou enviar o meu Filho ao mundo para condenar os pecadores, para condenar os homens maus, não. Para que os homens fossem salvos dos seus pecados e pudessem ter a vida eterna. Não foi para condenar, foi para salvar. Só que a Bíblia diz assim, quem nele crê não é condenado, verso 18. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê em Jesus já perdeu a vida eterna. Quem não crê em Jesus já está fora da vida eterna. Quem não crê em Jesus não tem salvação e muito menos a vida eterna. Verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo. João disse no capítulo 1 que a luz veio este mundo. Ele era a luz dos homens e a luz brilha nas trevas. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus está dizendo que Deus enviou o Filho dele a esse mundo, Deus criou a forma, o jeito, a maneira do homem ser salvo, mas o homem amou mais o pecado, o homem amou mais a mentira, a mulher amou mais o adultério, o homem amou mais o que não presta do que amar a Cristo Jesus, porque as suas obras eram más. E verso 20 diz mais ainda, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Quem faz o mal não gosta de Jesus, não gosta da luz, não gosta da paz. Porque quem faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, não vem para Cristo, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque se entregou a vida para Jesus, tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem é da verdade vem para Jesus. Quem caminha na verdade ama Jesus, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Não deixa nada escondido, é manifesto, porque são feitas em Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o homem escolheu, decidiu amar mais o pecado e não veio para a luz, porque ele decidiu viver de acordo com as obras más. Mas, independente do homem acreditar ou não, crer ou não, vir para a luz ou não, a verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que eu e você pudesse ter a vida eterna. Vamos entregar nossa vida para Ele, servir a Ele e caminhar com Ele todos os dias da nossa vida até Ele voltar para nos buscar. Deus te abençoe. Pão diário de hoje.